Na hora de você começar a falar, opa, a empresa está crescendo, né? Preciso de um líder da área tal, líder da área tal, líder da área tal, a gente se encontra com alguns problemas. Total. Quais são os problemas? Pô, esse cara tá aqui comigo desde quando eu abri, a empresa já tem 3 anos, não sei o quê. Aí eu tenho o departamento X lá da empresa e eu preciso de alguém que seja o coordenador. Vamos supor que no começo você não tem uma figura de gerente ainda. Preciso de alguém que seja o coordenador dessa área. Aí, automaticamente, o dono da empresa ele vai lidar com uma emoção. Né? Ele vai falar, pô, preciso de um coordenador, meu funcionário mais antigo é esse, ele vai ser meu coordenador ou não vai ser meu coordenador? Né? Ele tem que lidar com isso. E se eu trouxer outra pessoa para ser coordenador, ele vai ficar chateado, eu vou perder ele? Tem que lidar com essas questões, né? Sim. E aí, muitas vezes, né, tem o princípio de... É Peter Principle, né? O princípio de Peter, um americano aí que escreveu isso lá em 1946, alguma coisa assim do tipo, que ele fala, as pessoas são promovidas até o mais alto grau da incompetência. Faz tempo que o Marcelo não fala isso, hein? As pessoas são promovidas Estamos resgatando até o Marcelo aqui, o mais alto grau da incompetência. Então, o que significa? A pessoa ocupa uma função, você promove ela, ela não tem competência naquela função, foi promovida para o mais alto grau da incompetência. É um cargo cheio de responsabilidade, um cargo que precisa entregar um resultado muito grande e a pessoa não foi preparada. E não é o dono da empresa falar, cara, se vira aí que a pessoa vai se virar. Ela não se vira. Ela precisa de alguém que orienta, ela precisa de, enfim, precisa de alguns componentes. Então, eu acho que a primeira coisa é lidar com isso. E aí? Eu trago alguém de dentro, promovo alguém de dentro ou trago alguém de fora? Os dois são conflitos. Sim. Os dois conflitos. E é uma decisão que ela tem... A gente consegue... Eu acredito que ela não tem uma ciência exata. Não tem. Mas a gente consegue chegar em denominadores para ajudar o comandante a tomar esse tipo de decisão quando ele tiver que tomar? É possível? Existem componentes que fazem com que o comandante consiga decidir entre promover dentro de casa e contratar de fora? Aline, é assim, ó, eu tenho alguns princípios, eu não sei se ele é um denominador, mas é um princípio. Por exemplo, uma pessoa que ocupa um cargo na empresa, se ela sair do cargo, tem alguém preparado para ocupar o cargo dela? Se a resposta for não, essa pessoa não pode ser promovida. Então isso é um princípio para mim. Essa pessoa não pode ser promovida porque não preparou ninguém para suceder ela. Não vai poder ser promovida. Isso é um princípio. Não é um denominador, é um princípio. Eu acho isso. Perfeito. Né? Então, isso é uma das coisas. Né? Aí o que acontece? Você chega na empresa, você olha ali, tem aquele momento, a empresa cresceu, precisa de um líder e você tem aquela situação. Alguém que está ali muito tempo na casa, que de repente está esperando essa posição, mas não desenvolveu as competências, ou porque você não alinhou antes. Enfim, o empresário que está começando, ele não sabe que ele tem que alinhar antes, que ele tem que fazer plano de desenvolvimento individual, né, que a gente chama de PDI, ele não sabe disso. E aí ele vai lá e fala assim, alguns empresários falam, não, a nossa política aqui, a gente sempre promove quem é da casa, os pratas da casa. Algumas empresas têm isso. E aí vai promover os pratas da casa. Mas eu preciso ter uma estrutura, um processo para isso, uma preparação para isso. Uma formação, né? para as pessoas dentro Agora, de casa. dependendo da velocidade que você for, não dá tempo de você formar as pessoas dentro da tua casa. E aí você tem que trazer de fora. E aí vem o dilema. Mas independente de você promover a pessoa que está dentro de casa ou de você trazer de fora, existem alguns mecanismos que a gente pode compartilhar. A gente tem usado isso aqui no EAG, a gente tem usado isso aqui nos clientes que fazem EAG. A gente tem um treinamento de liderança que é só para dono de empresa que já fez o programa EAG. A gente faz um treinamento da liderança deles. E aí a gente tem ensinado as coisas que a gente tem aplicado, algumas técnicas, e a gente tem conseguido alguns resultados. Então, a gente tem uma ferramenta que a gente chama Sucesso nos 100 Primeiros Dias, tá? Exato. Antes de falar da ferramenta, matou a tua pergunta, Aline? Ainda não, Marcelo. Então vamos lá. Eu quero entrar um pouquinho mais nesses pontos. Eu queria que a gente levantasse, tipo, quando faz sentido eu trazer uma pessoa de fora? E quando faz... Vamos começar por essa e depois a gente vai pra outra. Quando faz sentido eu trazer uma pessoa de fora, um líder de fora já, um líder que já tá no mercado e eu trazer pra dentro da minha empresa? Quando que faz sentido? Então, vai depender de vários cenários, né? Vai depender de vários cenários. Então, por exemplo, aqui no EAG a gente cresceu de 18 para 50 funcionários em 12 meses. Cara, 18 para 50 funcionários em 12 meses é um crescimento bastante acelerado. Cara, você vai montar uma área nova na sua empresa,
Não dá para você colocar um júnior lá para fazer esse trabalho. O que seria um júnior? Uma pessoa que não domina nada daquilo e porque você está postando no prata da casa. Né? Você tem que trazer alguma pessoa com experiência. Mas trazer uma pessoa com experiência para liderar uma área envolve outras coisas. O fato da pessoa ter experiência, ela tem experiência sobre determinada área, determinado assunto. Por exemplo, vou montar o RH. Né? Não tem ninguém na empresa de RH, vou trazer um RH de fora. Tenho que trazer alguém com experiência. Mas o fato de você trazer alguém com experiência, ela tem que chegar e se encaixar na sua cultura. Porque a empresa que ela trabalhava era outra. Ela pode ser tecnicamente muito boa, pode ter uma excelente formação, pode conhecer muito, mas e isso pode agregar no teu processo, mas se ela não entender a cultura da sua empresa, a pessoa pode ser mais talentosa do mundo, não vai rolar e não vai funcionar.